Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Quem está nos acompanhando pelas redes sociais da casa, a gente vai falar um pouco mais hoje sobre a Mãe Maria. Chegamos no mês de Maria, no mês das mães, e a gente conta essa história, para a gente contar a história de um espírito abnegado, de um espírito que não poupou esforços para estar conosco e nos dar exemplos e nos dar histórias, que começou antes mesmo de reencarnar no plano espiritual, aquele espírito evoluído que já vivia no seu planeta de evolução, no seu campo de evolução, mas que é chamado pelos trabalhadores de Deus para que pudesse voltar aqui à Terra e então ter a missão de ser mãe do Filho de Deus. O ano 20 a.C., antes de Maria reencarnar, já preparada para vir à Terra e saber tudo que iria passar, os Espíritos avisam a mãe de Maria, Ana, uma senhora já idosa, que normalmente não poderia ter filhos, que ela teria um filho, e que o filho do seu ventre, seria conhecido em todo o mundo. E Maria chega até nós. Maria chega até nós também por uma abnegada senhora, que mesmo em avançada idade, não negou a visita daquele espírito superior, que a gente também pode chamar de anjo. E foi assim que Maria é anunciada. O Senhor ouviu tuas preces, ei que conceberás e darás à luz ao fruto do teu ventre, que será conhecido em todo o mundo. E Maria veio. Esse ventre, a luz do ventre é Maria, aquele espírito que mesmo sem necessidade de vir à terra, passar pelos sofrimentos terrenos, estava aqui entre nós. E veio sabendo que tinha uma árdua missão. Veio, mesmo como espírito evoluído, pronto para viver todas as dores, angústias, sofrimentos, dificuldades físicas, espirituais, psicológicas, que os espíritos que estão nessa fase ainda em busca de adiantamento aqui na Terra vivem. Mesmo sabendo que não precisava, ela aceitou a missão e veio. E veio preparada para trazer para todos nós uma maravilhosa mensagem. Veio para nos mostrar que a gente não pode fugir das nossas responsabilidades, e ela não fugiu da dela. E mesmo tendo condições de atravessar algumas, sentiu na pele. Sentindo na pele todas elas, o preconceito, a dor, mais ou menos assim. Maria, ela, quando chega à Terra, seus pais mais idosos, ela é levada a estudar num templo judaico. Sairia de lá apenas aos 16 anos, por quê? Porque na época as mulheres iam para o templo judaico. Os coordenadores dos templos judaicos, eles eram mais do que só orientadores espirituais, eles ditavam as regras, as normas, as leis. E as mulheres iam para lá para que elas pudessem aprender a serem mulheres de dentro de casa, apenas serviçais. Era um conceito que se tinha na época, era assim que se ensinava, era assim que os coordenadores do templo judaico passavam essa mensagem, eles passavam essa orientação, porque era assim que se aprendia. Os sacerdotes, eles eram então também os doutores da lei. Maria estava lá sendo formada para ser uma mulher que viveria em casa e serviria ao seu marido. Deveria sair de lá aos 12 anos, logo na primeira menstruação. Mas, enquanto estava lá, Ana e Joaquim, os pais de Maria, morrem, já eram mais idosos, já eram mais velhos e não tinham condições ali de
criar totalmente a filha também, mas mesmo assim morreram. E ali ela fica no templo até que os sacerdotes pudessem encontrar alguém que a receberia e seria então, né, aquele que iria tê-la. Por já ser órfã e não ter quem cuidasse dela, os sacerdotes procuraram um viúvo, e um viúvo mais velho. Por quê? Que pudesse dar as ordens, as orientações a Maria. Naquela época era comum que isso acontecesse. As mulheres eram criadas para isso. Apesar de que ainda hoje algumas pessoas ainda acham que é assim, mas não é. Mas as mulheres na época tinham essa ordem social a ser cumprida. E ela então sai do templo para encontrar com José. E ali, nesse momento, Maria enfrenta essa dificuldade de ser órfã e estar na mão de uma outra pessoa. Já são as dificuldades da vida terrena que aquele espírito, mesmo em evolução, passou. Percebam a dor de estar sozinha, a dor de ser órfã, de ter que ficar com alguém que você nem conhece. Ela se propôs a passar por tudo isso para nos mostrar que a gente não precisa, não ter sofrimentos para cumprir as nossas missões, porque ela cumpre a dela. E então ela sai e recebe a visita desse espírito evoluído que alguns chamam de anjo Gabriel. Esse espírito de luz encontra com Maria, se materializa para ela e diz: alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. Naquele momento, aquela mulher que já tinha passado por dores, por sofrimentos, por outras situações tão complicadas, inclusive o próprio abandono, ela passa a viver o preconceito da gravidez, as dúvidas do próprio marido, que depois também, orientado pela espiritualidade, aceita a situação. Mais uma provação, mais um sofrimento terreno para aquela mulher de luz. E assim ela continua conosco. Tanta energia, tanta luz, que Maria doa de si mesmo, do seu próprio ectoplasma, para que o Cristo pudesse reencarnar entre nós. Espírito de grande elevação e de muita luz, a sua luz iria explodir o corpo físico, para que o Cristo pudesse então ocupar um corpo como o nosso. Era preciso que ele recebesse nas suas várias camadas da estratosfera substâncias para que aquela luz se condensasse. E a última delas é o ectoplasma de Maria. Então, ela também doa de si para o próprio filho. Quantas histórias, antes mesmo do seu filho nascer, Maria passa a viver. Vejam que essa mulher passou por todas as situações e não desistiu. Veja como a gente vai aprendendo cada vez mais um pouquinho. E aí, Maria recebe então a missão de mãe. Ela recebe uma missão de mãe. E já sabia que o seu filho, que ela iria educar, que ela iria ensinar, iria ser perseguido aqui. Iria ser perseguido, não teria tanta paz por um motivo. Porque ele vinha dizendo coisas que as pessoas na época não queriam, não gostavam. E não torciam que isso pudesse acontecer. Porque esse filho que ela trouxe ao mundo ia falar de amor, ia falar de perdão, ia falar de respeito, ia falar de acolhimento, ia falar de cuidado. Aquele filho que ela colocou no mundo iria mostrar para as pessoas que você tem que se dedicar a quem realmente precisa, não escolher quem ajudar, não esperar pagamento por essa ajuda. Aquele filho que ela estava educando para o mundo ia ensinar que o amor ao próximo é o mandamento maior de Deus. Iria mostrar que Deus não é um Deus que castiga, que persegue, não, que é um Deus que ama. Poxa, ele ia falar de tantas coisas que os homens naquela época não queriam, não iriam fazer. E por isso ele seria perseguido.
mesmo sabendo disso tudo, ela não desistiu de educar o Filho de Deus. Bom que 2000 anos se passaram e a gente aprendeu a lição e hoje ele não é mais perseguido por isso, né? Porque a gente ama, a gente perdoa, a gente não espera pagamento para as coisas que a gente faz, né? A gente respeita todo mundo, a gente não discrimina, a gente não olha ninguém diferente, a gente ajuda realmente quem precisa, independente das suas necessidades, né? A gente, graças a Deus, que Cristo não é mais perseguido, né? Que agora a gente faz tudo que ele ensinou, né? Pois é, a gente nos tempos atuais ainda persegue o filho de Maria. A gente persegue o filho de Maria quando a gente não ajuda, quando a gente não ampara, quando a gente julga, quando a gente condena, quando a gente não perdoa, quando a gente discrimina, quando a gente desrespeita. Mas ela é mãe e ela continua conosco e ela continua nos amando. Se naquela época o desrespeito dos sacerdotes era a condenação à cruz, hoje talvez a gente condena a uma dor solitária de Maria, mas que ela também não nos abandona. Porque Maria sofreu sem revoltar-se. Porque Maria morreu, aceitou sua missão sem revoltar-se. Resignada. Porque Maria, ela tinha essa presença amorosa ao longo de toda a jornada do Mestre. Os outros irmãos do Cristo não o seguiam, Maria o seguiu. Maria esteve com Cristo pelos seus caminhos, aprendendo com ele. E mesmo vendo o filho sofrer, ela continuou. Mais uma dor terrena, mais um exemplo de que o sofrimento terreno não nos tira da missão. E essa Maria, que educou o Mestre, foi mostrando ao longo do seu caminho, ao longo da sua história, ao longo da sua jornada, que a gente não deve desistir. Às vezes achamos que espíritos assim não passam pelos seus sofrimentos, são evoluídos, mas ela veio passando por todos eles, justamente para nos mostrar que nós vamos passar pelos nossos sofrimentos, mas que a gente não precisa deixar de amar por causa disso. Que a gente não precisa abandonar a nossa missão por causa disso. E ela, com a figura maternal, acompanhou seu filho até a morte. Sempre ao lado. Vendo, acompanhando. Como mãe podia falar, meu filho, não faça mais isso. Olha quanta complicação, quanta dor, quanto sofrimento. Eu andei na época em Belém, de Nazaré para Belém, 140 quilômetros a pé, para que você pudesse nascer. Deixe disso. Não. Ela sabia que aquilo que o filho fazia era importante e ela apoiou o filho como a mãe. Quantas lições de mãe, né? Maria foi nos mostrando. Que a mãe ampara, a mãe apoia, ensina e educa. Mas nunca larga a mão do seu filho, né? Isso é mãe. E esse é o amor de Mãe Maria. Mas Cristo se foi. Cristo se foi, mas a missão de Maria continua. Maria é levada para Éfeso, uma cidade na Turquia, quase divisa com a Grécia. E lá, ela fica bem na entrada da cidade. Na entrada dessa cidade, Maria recebe todos aqueles visitantes que queriam saber mais sobre o Filho Jesus. Pessoas que não contaram com o Mestre, mas ouviram o seu caminho. E foi ali, em todos esses anos, onde foi levada por João e era protegida e amparada pelo apóstolo João, quem se lembra, né, que ao morrer na cruz, ela vira para João e fala: João,
eis sua mãe, eis aí seu filho. E João assume essa missão e vai com ela para essa cidade. Uma cidade grande, onde os pensamentos começaram a ser mais difundidos. Maria tem mais contato com novos cristãos do que o próprio Cristo. E como essas pessoas aprendiam os ensinamentos do Cristo? Pela mãe Maria. Mais uma vez, o amor de mãe, que abriu mão dela para passar a mensagem do filho, que era tão importante. Se aqui ele não estava, ela faria o papel dele. Esse amor de mãe, né? Esse amor de mãe. E Maria continua nos ensinando. Continua mostrando tudo que o Mestre fez. O apóstolo Paulo, um dos maiores divulgadores da doutrina do Cristo, não conheceu Cristo. Com todas as suas belas mensagens, com todos os seus belos ensinamentos, quantas cartas, né, Paulo escreveu aos Efésios, aos Coríntios, porque ele conheceu Cristo através de Maria. Nos conta o Espírito de Emmanuel que Paulo disse: era um anjo vestido de mulher. Encontrar Maria era encontrar um anjo vestido de mulher. E assim ela foi nos entregando os seus ensinamentos, nos entregando toda a sua história e mostrando que o seu filho estava certo. Até que um dia o próprio Mestre Jesus chega na casa do caminho, vestido como um maltrapilho, como uma pessoa muito simples e humilde, ao ouvir os ensinamentos de Mãe Maria. Ao acabar aquele encontro, ela pergunta: meu filho, todos já se foram, precisa de alguma coisa? O Cristo levanta, estende-lhe as mãos, as chagas aparecem e ela reconhece ali o seu filho que foi crucificado. De mãos dadas, Maria segue para o plano espiritual numa carruagem angelical. Mas Maria é mãe. Mãe tem amor de sobra. Mãe ensina pelo amor, e Maria, antes de chegar ao plano espiritual, passa pelas masmorras para levar o seu amparo a todos aqueles cristãos que seriam então levados para os leões. E ali ela deixa a sua energia e o seu amor, porque mãe não desampara. Mãe não esquece o seu filho. E ali segue o amor de mãe. Essa mulher passou por tudo isso e não precisaria, mas passou por amar. Passou por saber que todos nós temos uma missão. E que essa missão, em qualquer momento que seja da vida, essa missão só é cumprida quando ela tem amor como ingrediente principal. Porque sem ele, não dava para fazer. Não dava para ser. Foi assim que Maria segue o seu caminho, continuando a sua missão espiritual. Maria passa por todos esses momentos de desencarne e chega ao plano espiritual. E qual é o papel maior do trabalho de Maria? Sabe aqueles espíritos que desencarnam de maneiras doídas, sofridas pelo suicídio consciente e pelo suicídio inconsciente, provocado pelas drogas, provocadas pelo cigarro, pelo álcool, por alguma dor maior, por algum trauma maior. E são esses espíritos que, num dado momento, são abandonados e têm um sofrimento muito grande. Quem preparou o grupo de trabalho para receber esses espíritos? Maria. Quem poderia acolher? Quem poderia receber alguém que precisa, senão quem tem o amor de mãe? Maria monta sua falange, seu grupo de trabalho, que resgata esses espíritos e os leva para o Hospital Maria de Nazaré. E esse trabalho de Maria
passa a ser desenvolvido com muito mais força e mais intensidade. Porque só a energia de quem viveu tudo isso teria a capacidade de resgatar esses espíritos tão perdidos ou tão trevosos. Aí surge a equipe dos lanceiros de Maria, que lançam a rede de energia de Maria para tirar esses espíritos do umbral, das trevas, das dores e dos sofrimentos. Mais uma vez, Maria mostrando que não nos desampara. Nunca nos abandona. Por quê? Porque ela tem o amor de mãe. E Maria também continua a sua missão muito presente entre nós. O Cristo deixou suas lições. Em algum momento nós já ouvimos falar da materialização do Cristo? Não. Porque o Cristo nos deixou a sua lição, nos deixou suas mensagens e agora nos deixou o livre-arbítrio para que a gente faça tudo isso que ele ensinou. Fazer ou não fazer é da gente. Cumprir ou não cumprir é da gente. Então ele nos ensinou, caminhem. Mas ao longo desse caminho, a gente erra, a gente escorrega, mesmo sabendo o que tem que ser feito. Assim como as mães que falam, menino, você vai ficar de castigo. O menino até fica, mas na hora de tirar do castigo, ela leva uma bolacha, ela dá um abraço, ela estende a mão. Não é assim? Menino, você vai ver se você fizer isso de novo. Ele faz, e ela ensina de novo. Não é assim? Não é assim que é mãe? Maria é assim. Porque ela ainda, mesmo sabendo que todos nós sabíamos o que tinha que fazer, Maria nos aparece em vários momentos na história da humanidade, com os vários nomes de Nossa Senhora. Ela aparece para aqueles que sofrem com as guerras travadas entre países, com as guerras das aflições sociais. Ela nos aparece para aqueles que sofrem com doenças. Em vários momentos na história da humanidade, ela aparece. Mesmo sabendo que nós deveríamos estar fazendo, ela vem e traz o quê? Esperança, conforto, amor, refortalece a nossa fé. Sabe o castigo que na hora de eu sair dele eu saio com um abraço? É isso. Ela continua. Ela vem nos mostrando nos seus vários momentos, para várias pessoas, de vários tipos de situações, que ela é mãe, que ela continua conosco, que ela está ali, que ela não nos abandonou. Trazendo tantos ensinamentos, tantas mensagens e tantas histórias. E o Evangelho vai nos falando sobre isso. A espiritualidade nos conta muito sobre Maria. Nos fala muito sobre Maria, esse ser tão especial. E segundo, todas as nossas histórias, Maria continua no seu plano espiritual. E Maria, um dos seus caminhos, a espiritualidade nos colocou em forma de poema, o encontro de Maria com Judas. E o poema de Maria Dolores nos conta assim: depois de muito tempo sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento, cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher, de planos superiores, envolta em luz de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo: sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar em Judas, o traidor?
sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei podê-lo fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer nesse inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora, nada sabeis da mágoa que me agita. Nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que causa, o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou, rude e pasmo: não me falei de mães, não me falei de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente: por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo a vida maravilhosamente revestida. De paz, de luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Uma existência de esperança, levar-te-ei comigo a remanso abrigo, dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou com quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós? Quem me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. E é assim, mesmo sabendo que ali poderia estar o amargor de suas dores, de ter sido um dos responsáveis pela crucificação do seu filho, ela não deixou de perdoar, ela não deixou de amar, ela não deixou de estender a mão, de ter o amor ao próximo. Ela não deixou escolher quem ajudar, ela escolheu quem precisava. Quem faz isso? Quem ama. E esse amor maior, ela vem nos mostrar. E Deus nos deu essa dádiva, trazendo à terra as mães. Era preciso que a gente conhecesse e entendesse qual é esse amor, e a melhor forma seria nos dando as mães, nos trazendo as mães. Essa mãe que não mede esforços, foi esse ensinamento que Maria nos deu. Foi esse momento mágico de cada situação de sua vida. E a espiritualidade faz questão de nos contar, nos dizer sobre Maria. E a espiritualidade nos fala: estabeleceriam-se um pouso e refúgio dos desamparados, ensinaram as verdades do Evangelho a todos os espíritos de boa vontade e, como mãe e filho, iniciaria uma nova era de amor na comunidade universal. A espiritualidade nos conta essa história e faz questão de continuar difundindo a história de Maria. Uma história que talvez pudesse ter se perdido, até pela complexidade daquela época, né? Onde as mulheres não poderiam ser protagonistas. Mas a doutrina foi lá buscar. Os Espíritos foram nos contar quem foi essa mulher que fez a diferença na nossa história,
que fez a diferença na história da humanidade. Maria hoje está do lado de Jesus, trabalha como sua irmã, sempre nos amparando, sempre nos olhando e sempre intercedendo por nós, como todas as suas aparições, que são suas intercessões para nos ajudar, para não nos deixar sozinhos. E por isso, quando a gente fala o mês de Maria, a gente revive cada vez mais essa história, revive cada vez mais esses ensinamentos, para que a gente nunca desista. E para que a gente sempre entenda que as nossas missões são marcadas por problemas, por dores, por sofrimentos, por angústias. Talvez não tão grandes como a dela, mas todas são, como foi a dela, como foi a do Mestre Jesus. E isso tem que ser para nós uma lição, tem que ser para nós um ensinamento. E hoje, no plano espiritual, Maria está nos amparando, está nos acolhendo, está nos protegendo para que a nossa missão nunca seja esquecida. E a espiritualidade também nos manda uma prece para que a gente lembre de Maria, quando ele nos diz assim: Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não for a vossa missão sublime, cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Então, que a gente possa também ser merecedores dessa missão sublime e possamos ter a gratidão de podermos estar aqui, de podermos entender tudo isso, de podermos fazer com que tudo isso seja uma realidade. Então, a todas as mamães, as que estão aqui, as que se foram, as vovós que estão aqui, as que se foram, que elas sintam-se homenageadas, que essa energia ou que as lágrimas aqui derramadas sejam levadas até elas. Nesse instante, elas recebam o nosso mais profundo amor e a nossa gratidão transfigurada em rosas, um cheiro gostoso de um perfume de quem ama e de quem acolhe. Então, nesse instante, a gente pede à Mãe Maria a bênção para todas as suas mães e os filhos teus. Mamães, parabéns, obrigado pela paciência de vocês. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Obrigado, gente. Eu é que bato palma para vocês e agradeço, né? Porque não existe amor, trabalho, se a gente não estiver fazendo, executando, ajudando quem precisa. E é assim que funciona. Porque fora da caridade, aí não tem salvação. Gente, obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima.